No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler inicialmente só um texto, e eu vou, pela graça de Deus, trazer uma palavra, se Deus assim está permitindo, sobre expectativas frustradas, né? É o título, alguns já viram, expectativas frustradas. E é uma pergunta, quem já não as teve? Quem já não foi frustrado aqui nas suas expectativas? Nos seus projetos, nos seus anseios? Eu já fui em muitos, e com certeza cada um de nós já fomos e estamos sendo hoje frustrados. Pastor, eu esperava que isso acontecesse, olha, eu queria que isso acontecesse, eu tenho um anseio, isso parece que é muito bom, isso é para esse fim, é para aquele outro. Mas é uma pergunta, amado. Você colocou diante de Deus esse seu projeto, esse seu sonho? Ou você apenas imaginou e disse, não, eu vou fazer porque é bom? Porque o que é bom só quem conhece é Deus. Nós podemos ter atitudes boas, fazer coisas boas, mas o bom só quem conhece é Deus. As intenções do meu coração, do nosso coração, aparentemente, inicialmente são boas, mas muitas vezes ela não termina no bom. Ela frustra alguma coisa, ela ofende alguém, ela entristece alguém. E às vezes nós vamos com aquela velha frase, se eu soubesse eu não tinha feito assim, eu acho que eu não pensei. Mas Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos para Ele e pensarmos, para quando formos agir diante da sua vontade, da sua palavra. Deus quer que você seja vitorioso, sim. Deus quer que você seja vitoriosa. Deus quer que os planos dele se estabeleçam nas nossas vidas. Ele quer, Ele anseia por isso. É por isso que o Espírito Santo veio nos ajudar na concretização daquilo que Ele quer para mim e para cada um de nós. Mas nós muitas vezes não imaginamos assim, porque o nosso eu, o nosso ego, ele tem uma voz maior do que a voz do Espírito que está em nós. E nós precisamos aprender a nos render diante do Espírito Santo de Deus. E a buscar primeiro a vontade de Deus, para não sermos constantemente frustrados nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, e o versículo de número 21. É os discípulos de Emaús, todos nós já conhecemos essa passagem, e o versículo 21 diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Os discípulos estavam aqui cheios de esperança. Olha, havia um projeto a ser cumprido, alguém apareceu como aquele que iria cumprir o projeto, e para esses discípulos o projeto não se cumpriu. Então eles começam dizendo, e nós esperávamos, assim não sou eu e cada um de nós? Olha, eu esperava que isso não acontecesse dessa forma. Olha, eu esperava que isso viesse a acontecer do jeito que eu imaginei, da cor que eu queria, do ano que eu desejei. E não é assim, a vida não é assim. A vida do cristão não deve ser assim. Eu creio que todos nós já tivemos desapontamentos nas nossas vidas, a começar pelas orações que clamamos a Deus. Olha, estamos aí há anos orando e ninguém vê um sim de Deus, e Deus já falou há muito tempo. É porque as nossas orações só são condicionadas a receber o sim de Deus, porque nas nossas orações estão cheias de expectativas, expectativa de um bom emprego naquele local, expectativa de uma cura, expectativa de uma situação resolvida. A nossa vida, ela tende a orar só por essas necessidades. Nós cantamos há pouco, eu vou repetir novamente. O nosso alvo é adorar a Deus, independente que as nossas orações sejam respondidas do jeito que eu quero,
diante das expectativas que eu criei ou não. O meu alvo e o seu alvo continua e continuará sendo louvar a Deus acima de todas as coisas. O próprio Jesus disse: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus tem uma verdade. Qual é a verdade? A palavra dele. O próprio Filho vai dizer: a tua palavra é a verdade. Então, se a palavra é a verdade, eu tenho que andar no trilho da palavra. Eu tenho que depositar todas as minhas ansiedades naquilo que a palavra quer para a minha e para a sua vida. Amém? O que é expectativa? Lógico, muita gente aqui sabe, mas não custa nada a gente lembrar. Expectativa é uma esperança fundamentada numa promessa. Numa promessa. Às vezes nós oramos: olha, Deus prometeu isso, então eu vou orar. Aí você e eu começamos a orar. Mas Deus prometeu para você? Deus está dizendo: olha, Carlos, eu prometi isso para você. Olha, Maria, eu prometi isso para você. Olha, José, eu prometi isso para você. Com certeza, as promessas de Deus são para os seus filhos, mais individualizados. Não de um modo geral. Às vezes nós ficamos frustrados porque Deus respondeu a oração do José e a oração do Antônio, que tinha a mesma conotação, tinha o mesmo direcionamento, não respondeu. Porque Deus batizou a Maria e não batizou o José com o seu Espírito Santo. E às vezes nós questionamos Deus. Deus tem um desejo, amado, para cada um de nós individual. É individual. Não queira coletivizar aquilo que Deus não coletivizou. Deus tem algo com a sua vida e você deve ser responsável por esse algo. Porque cada um individualmente dará conta de si a Deus no dia do julgamento. Não haverá uma igreja toda diante de Deus e Deus irá julgar aquela igreja e dizer: igreja boa e fiel, entra para o meu repouso, recebe a coroa. Não, é individual, é o José, a Maria, o Antônio, o Joaquim, o Carlos, a Fernanda, é todos individualmente. Então nós temos que estar sempre centrados e arraigados nas promessas que Deus tem na sua palavra. Eu tenho que saber, eu tenho que buscar a compreender pelo discernimento do Espírito. É por isso que o Espírito Santo reside em nós, para nos dar o discernimento, para nós não querermos saber além daquilo que devemos saber. O apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso. Vocês se contentem com o que vocês sabem, não quero ir além daquilo que vocês não podem. Eu sei que Deus quer o meu bem, eu sei que Deus quer o seu bem, o bem da igreja, mas nós não entendemos como é que esse bem vem a nós. A palavra nos diz como é que esse bem chega a mim, chega assim, e nós temos que buscar na palavra compreender isso. A pergunta é: quem criou as expectativas em nós? Foi o meu eu ou é uma expectativa da palavra? Eu não quero dizer aqui que ninguém não deva ter expectativa, em nome de Jesus. Todos nós temos que ter expectativa, todos nós temos que ter anseio na vida, todos nós. Mas tudo isso tem que estar ligado com a palavra de Deus. Nós somos crentes, cristãos, filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então eu tenho que aprender a estar sempre ligado ao Pai, alinhado ao Pai, naquilo que o Pai quer para mim, naquilo que o Pai quer para cada um de nós. Amém? Adão e Eva, expectativas e frustração. Sabe, Adão e Eva se encontravam em um determinado estágio em que o mundo era puro, não havia outro ser humano para falar algo aos ouvidos deles,
para que eles pudessem ter um desvio daquilo que Deus havia prometido para eles. Adão e Eva tinham tudo para ser feliz. A presença de Deus, todos os dias chegando ali, conversando com Adão, dando trabalho, dando tarefa. Deus estava presente. Mas um dia eles resolveram fazer algo que fugiu às expectativas de Deus, porque Deus disse: olha, no jardim há milhares de fruteiras, mas aquela lá que está naquele local, no centro, não prove dela. Mas Adão e Eva não levou aquilo muito a sério. Acho que eles imaginaram que iria ali ter algo bem, uma revelação espiritual maior, além da presença de Deus que eles estavam tendo ali naquele jardim. E foram lá, provaram do fruto, e nós já sabemos o que aconteceu. Eles foram frustrados. Deus prometeu o que para eles? No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Não fisicamente, mas morrerão espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? Quem está morto espiritualmente? É aquele que está longe da presença de Deus. É aqueles que não foram alinhados a Deus pela obra de Cristo na cruz e no sepulcro. Esses estão mortos diante de Deus. Adão e Eva morreu, e o veneno que os matou passou a toda a humanidade. É isso que a Bíblia nos ensina. Eles não somente morreram, mas toda a humanidade, pós Adão e Eva, também morreram. Nasceram mortos nos seus delitos e pecados. Essa é a história da Bíblia. Mas Deus, por misericórdia e graça, providenciou um plano que não foi frustrado. Olha, Deus lá em Gênesis 3,15 já promete. Tentaram frustrar por diversas vezes. Tentaram frustrar até o último dia, mas não conseguiram. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre. Amém? A frustração ela está ligada devido ao fator desobediência. Desobediência. Vou repassar, estou falando e estou sendo bem enfático. Mas o que é desobediência, pastor? A desobediência parte do fato de que eu reconheço que Deus é soberano, que a minha vida está nas mãos de Deus, que Deus atende a oração, eu oro a Deus, eu clamo a Deus, mas não obedeço. Não obedeço. Eu estou sempre infringindo leis que Deus tem dado a mim e à igreja para que sejam obedecidas. Nós somos, por natureza, seres desobedientes, mas mesmo assim Deus nos ama, mesmo assim Deus nos salvou, mesmo assim Deus nos resgatou, amados, para que nós pudéssemos viver diferente, para que os nossos planos, os nossos anseios, as nossas expectativas tivessem uma razão de ser maior, além daquela que nós podemos pensar. Veja lá o que é que Paulo diz em Efésios 3. Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que você pensa, do que você sonha, do que você espera, do que você gera expectativa. Deus pode fazer, desde que a sua vida, a minha vida esteja alinhada com o seu projeto. Com o seu projeto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou vai se cumprir. Se Ele chamou Abraão e disse que dele faria uma descendência abençoada, nós somos essa descendência abençoada. Podemos ser mais ainda. Depende de nós, não depende de Deus. Deus já deu o caminho, Deus já traçou o trilho, Deus já colocou tudo. O que é que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Andar na luz da palavra, andar enxergando as coisas que estão à frente, de um modo físico e espiritual. Amém? No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, o versículo 12, eu gostaria de ler para os amados. Há algo importante
Deuteronômio, capítulo 10, o versículo 12. Velho Testamento, Novo Testamento, tudo é a palavra de Deus. O Deus do velho é o Deus do novo. O velho se cumpre no novo. Então, tudo que está no velho, ele é transportado para o novo através da obra de Cristo Jesus. Amém? Guarde sempre isso, porque alguém pode chegar para você quando você falar do Velho Testamento: ah, mas isso é no Velho Testamento. Não, isso é palavra de Deus, isso é cumprido em Cristo. Todo velho se confirma no novo, todo velho está dentro do novo. Exortação à obediência, 10, 12. Agora, pois, Israel, eu podia dizer aqui, agora, pois, ó igreja. Agora, pois, ó igreja, igreja do Deus vivo, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? O que é que Deus pede da igreja? O que é que Deus pede do seu povo para que a sua vida seja uma vida abençoada de felicidade? Não uma vida imune às aflições do mundo, mas uma vida que mesmo as aflições chegando até nós reconhecemos que temos um Deus que vai elas serem superadas através da fé, através da esperança, através da presença de Cristo em nós. Que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor. Senhor, o meu alvo é te adorar. Isso é temor. Isso é temor. Que temas o Senhor teu Deus e que andes. São coisas bem simples, amados. E que andes em todos os seus caminhos, e o ames a Deus, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo. Agora aqui é que está a complicação para o ser humano. Com todo o teu coração, com toda tua alma. Eu sirvo a Deus com os meus haveres, eu sirvo a Deus com os meus pés, eu sirvo a Deus de várias formas, mas o meu coração não está servindo a Deus, amado. Um coração que serve a Deus é um coração que está sempre pronto a ouvir, a meditar e a obedecer e a andar nos caminhos do Senhor. Amém? 3, 4 amém já é o suficiente, só um já seria. Glória a Deus. Então Deus pede isso da igreja hoje: temor, obediência aos seus estatutos, sua lei, sua palavra, e que andes nos seus caminhos, e que eu ame. Isso parece coisa pesada? Não parece, não. Meu Deus, amor é ruim? Não é. Amor é a melhor coisa do mundo. É por amor que nós estamos aqui. É por amor que nós estamos aqui. Olha lá o que Deus diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É por amor que você está aqui. É porque um dia você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e mudou o seu caminho que ia para o inferno. Agora você está no caminho que vai para o céu, um caminho conduzido pela obediência à palavra de Deus. Não é maravilhoso? Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Mesmo com nossas falhas, mesmo com nossas teimosias, mesmo com nossas desobediências, mesmo com nossa infidelidade, mas o bom é que a palavra diz, Paulo diz que mesmo nós sendo infiéis, Deus continua fiel. Fiel a quê? A sua palavra. A sua palavra. Deus é fiel consigo, Deus é fiel conosco.
Enquanto não entendermos que as nossas expectativas têm que se alinhar às expectativas de Deus para nós, não viveremos sim uma vida de frustração, de mediocridade. Isto tem a ver com a escala de valores que atribuímos, o que Deus tem para os seus filhos. Muita gente não valoriza isso que eu estou falando, infelizmente. Ouviu. A palavra diz: quem tem ouvidos, ouça. Ouvidos é para ouvir. Ouvir na palavra é entender. Entender. Não é você estar aqui, como um filho diz para a mãe e para o pai, quando é chamada a atenção. Ouviu? Ouvi, pai, ouvi, mãe. Sai, daqui a 10 minutos está fazendo a mesma coisa. Aí você não disse que tinha ouvido? Não, eu ouvi. Só que eu não compreendi que era dessa forma. É isso que acontece com muitos filhos. Nós, quando éramos pequenos, os mais velhos aqui, nós éramos assim também. Aí até que nós somos o quê? Castigados. Para poder ouvir e entender. Deus faz diferente? Não. Deus açoita o filho que ama. Por que você sofre certas coisas na sua vida? É porque Deus lhe ama. Agora procure entender esse amor de Deus diante das lutas que você tem vivido. As expectativas de Deus sempre serão as melhores para nós. Olha o que é que Jeremias diz em 29:11. Eu amo toda a Bíblia e tem alguns versículos especiais que nos tocam. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Isto é Deus dizendo, amado. Não é Jeremias dizendo, é Jeremias sendo usado como canal transmissor da boca de Deus. Deus diz: eu é que conheço os pensamentos que tenho sobre vós. Não é o que você pensa que é o melhor para você. Você pode pensar com as melhores das intenções, mas se não tiver alinhado com a palavra, ele não será um bom pensamento. Não será um bom pensamento. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Quem não quer paz nesses últimos tempos? Eu amo a paz, eu procuro a paz todos os dias. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas o povo vive lutando. Não estou falando de guerras, mas lutas pessoais. Até dentro da igreja é lutas. Devemos ser agentes da paz e buscar a paz conosco mesmo, a paz com Deus, a paz com o próximo. Pensamentos de paz e não de mal. Deus não pensa o mal para os seus filhos. Deus diz na sua palavra: eu tenho pensamentos de paz e não de mais. Agora, por que Deus pensa assim para conosco? Tem uma finalidade. Para vos dar. Deus tem bons pensamentos. Eu tenho que me alinhar aos pensamentos de Deus, e me alinho os pensamentos de Deus através da sua palavra, buscando o discernimento do Espírito através da leitura. Por que Deus pensa e quer o bem e não o mal? Porque Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Está no final. Para vos dar o fim que esperais. O que é que você espera de Deus? O que é que você anseia de Deus? Qual é o projeto que você tem na sua mente, no seu coração, lançado diante da cruz de Cristo e espera que Deus realize? Tem que estar alinhado com a palavra, porque tem que estar alinhado com os pensamentos de Deus. Ah, mas ninguém sabe o que Deus está pensando. Lógico que eu não estou aqui lhe dizendo que você vai entrar na mente de Deus e vai tirar lá algo que Ele está pensando sobre você. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo, para agir como Cristo. E agimos como Cristo, nós seremos sim alguém que entende pela fé, pela obediência e pelo poder do Espírito o que Deus pensa para mim, porque o que Deus pensa está na sua palavra. Amém?
Malaquias 3,6, o Senhor vai dizer que é Deus e não muda. Não muda. Deus não muda o projeto que Ele tem para a sua vida. Deus não muda. Deus lhe chamou, Deus lhe resgatou, Deus pagou um preço alto através do seu Filho Jesus, e Ele tem um novo projeto para você. Antes de você chegar até Cristo, você tinha o seu projeto pessoal, você traçava tudo na sua vida. Não é que agora você não venha ter mais nada, não é isso que eu estou querendo chegar. Eu estou querendo dizer que tudo que você tem hoje de projeto tem que ser colocado diante de Deus. Diante de Deus. Senão eu e você seremos frustrados. Um dia eu tive uma frustração muito grande na minha vida. Lá no Brasil, eu e meu irmão tínhamos uma empresa, estávamos num momento de muita dificuldade, e na minha mente passava muita coisa, muita coisa. E todos aqui que têm empresa vão entender o que eu estou falando. Eu queria que alguém aparecesse com uma solução legal e pudesse me ajudar no sentido de família e da empresa. E um dia Deus coloca dentro da minha casa uma juíza, através da minha filha que estudava com a filha dela. Um sábado a filha dela pediu para ir lá para casa para ficar com minha filha, a mãe deixou e disse que ia buscá-la, e foi no final da tarde, e nos conhecemos ali, e ela era juíza lá no meu estado. E quando ela disse que era juíza, acendeu uma chama no meu coração. Eu disse: olha, Deus, tu colocou aqui realmente a pessoa que vai me ajudar. E nós conversamos muito aquela tarde, oramos, e no final disse: olha, doutor, eu queria fazer uma consulta à senhora. A senhora podia ir lá na empresa para nós conversarmos? Ela disse: posso. Aí foi que eu me alegrei. Ela era juíza, ela tinha o poder da caneta. E ela foi, e chegou lá, era um dia de sábado à tarde, não tinha expediente, não tinha nada, mas ela disse que ia. Ela chegou lá, subi lá para a sala, ela sentou aqui numa secretária, eu sentei no outro em frente, e a primeira coisa que ela me pediu foi a Bíblia. Se você tem uma Bíblia? Eu digo: tenho, doutor. Entreguei a Bíblia a ela. Ela disse: me dê umas folhas de papel. Aí entreguei umas folhas de papel, uma caneta, e fiquei lá sentado, esperando. E ela começou a escrever. Escreveu. Por que eu vou contar isso, amado? Porque os planos de Deus não são os nossos. Os planos de Deus é maior do que os nossos. E foi devido a isso que eu estou aqui hoje. Se não fosse essa frustração dos meus anseios, eu não estaria aqui hoje. Se ela tivesse resolvido o que eu queria, eu teria caminhado de outra forma. E ela começou a escrever, e eu ali louco para que ela dissesse: sim, agora vamos falar o que é que você quer. E ela nada de falar. Aí ela terminou, fechou a Bíblia, pronto. Aí eu fiquei assim olhando, eu digo: Jesus, isso não é de Deus. Pronto. Eu digo: está bem, doutor. Pronto, está aqui o que você precisa. Aí eu disse: eu não falei nada, como é que ela sabe? Aí eu fui lá, peguei, sabe o que era, amados? Vários versículos. Ela estava abrindo a Bíblia e escreveu vários versículos. Aí ela disse: você conhece aqueles quadros brancos? Digo: conheço. Você vai comprar e vai encher sua sala de quadro branco. E vai colocar em cada um esses versículos. Eu vou obedecer, eu vou fazer isso. E fiz. E a minha sala ficou lá com 6 quadros, cada um com versículo. Eu digo: pronto, vamos ver aqui o que é que isso vai dar. Despedimos, ela foi embora. Amados, ali foi onde começou todo o meu chamado que Deus tem na minha vida. E eu reconheço que Deus tem um chamado na minha vida. Eu não estou dizendo isso para usar exaltação e ser melhor do que ninguém, não. Eu queria estar aqui? Não. Mas Deus disse: você vai estar. E eu sou obediente e estou. Coloquei lá, e o que foi que aquilo aconteceu?
recebia muita gente na sala, muito representante, e cada um que entrava, a primeira coisa que olhava era o quadro. Aí chegava, ia lá, lia, e eu lá sentado. Isso é muito bonito, e é verdade. Além de ser bonito, é verdade. Sente aqui. E eu começava a pregar. Está vendo? Isso foi uns 4 anos. Uns 4 anos. Teve gente que ficou 3 horas na minha frente, representante comercial de grandes empresas do Brasil. Lá sentado, chorando. Eu disse: Deus, Tu é maravilhoso. Teus planos realmente nos frustram. E assim a vida caminhou. Até que o dia, Deus nos deu um direcionamento e chegamos até esse chamado que Deus tem conosco. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós choramos porque Deus não faz do jeito que eu quero. Né? Às vezes você pode estar aí dizendo: olha, não era esse tipo de marido que eu queria. Desajeitado. Né? E começa a colocar lá adjetivos no coitado. E também o contrário é verdadeiro. Essa mulher é muito relaxada, eu chego e ainda vai fazer o jantar. As coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. Deus coloca homem e mulher junto para se ajustarem. Deus colocou o seu Espírito em nós para nos ajustar a Ele, porque nós não temos a capacidade de se ajustar aos planos de Deus, a não ser pelo Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que inspirou a sua palavra. O ajustamento vem pela sua palavra. E às vezes nós, como seres humanos, perdemos grandes oportunidades de vivermos o bom de Deus, porque frustramos nossas esperanças uns com os outros. Não é assim que acontece? Amém. Eu digo amém. Sabe que o amém na vida do cristão é coisa séria. O amém é assim seja, o amém é sim. Quando você diz amém, o amém tem que ser dito para o não e para o sim. Não resolveu, amém, Senhor. É porque não era para ser. Eu pensei que ia ganhar 10, perdi 50. Amém, Senhor. Eu pensei que essa troca ia me redundar aqui, olha, em tanta coisa eu tive, foi prejuízo. Amém, Senhor. Porque quando você diz amém, você está concordando com Deus. Você está dizendo: Deus, Tu está no controle. Eu pensei, mas é Tu que está no controle. É Tu que está na direção. Está certo? Já estamos caminhando para o final, creio eu. A Bíblia vai nos trazer em Romanos 12, no capítulo 2, versículo 2, Romanos 12. Todos nós conhecemos esse texto, já ouvimos muitas pregações. Romanos 12, 2 vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação pela renovação do nosso entendimento. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã, todos os dias ela é renovada. O nosso pensamento tem que ser transformado todos os dias. Eu tenho o dever de buscar todos os dias a vontade de Deus para a minha vida. Para a minha vida. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que eu vou transformar? Mas está tão bom.
Sabe, tem gente que se conforma com coisa ruim. Tem gente que se conforma num ambiente não muito limpo. Tem gente que se conforma com tudo aquilo que Deus jamais queria para a vida dele. Ah, mas a vida é assim mesmo. Quem sabe essa é minha sina, né? Aí coloca, é minha sina. Eu estou tomando a minha cruz. Isso não é cruz, amado. Isso é relaxamento espiritual. Isso é falta de fé. Isso é falta de esperança. Deus quer que você coma o melhor desta terra em todo sentido. Deus quer que você seja abençoado e abençoada. Por isso que Ele mandou o seu Filho. Deus não quer que você viva nessa mesmice, nessa mediocridade. Deus quer algo muito mais além daquilo que você pode estar pensando nesse exato momento. Transformação da mente. Por que o apóstolo Paulo escreve isso? Às vezes nós falamos assim, ah, mas isso foi o meu coração. Ah, eu agi assim porque agi diante daquilo que o meu coração mandou. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Onde é que está o ouvido do coração? Onde é que estão os olhos do coração? Na mente. Na mente. Tudo que eu e você ouvimos vai para a mente. Tudo que eu e você vemos vai para a mente. Da mente tem uma estrada para o coração. Sabe por quê? Porque Jesus diz o quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, se você não ouviu nada nunca, se você não enxergou nada nunca, o que é que você vai falar? Nada. Eu e você seríamos mudos, não falaríamos nada. Por que nós falamos? Porque ouvimos. É por isso que vem aquilo que eu falei no começo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, através da palavra, diz à igreja. Nós temos esse compromisso firmado na nova aliança em Jesus Cristo. Jesus é que diz isso lá em Mateus 13, na parábola dos 4 solos. Ele conta a parábola e vai dizer, agora quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vai lá dar a explicação da parábola. E vai dizer que tinha um coração, olha, fantástico. Ele recebeu a semente, ele estava com o solo apropriado para ser plantado, ele regou aquela semente, e aquela semente teve a maior produção, que foi a 100 por 1. Mas também ela produziu a 60 por 1. Mas também ela produziu a 30 por 1. Mas produziu. Todos nós somos chamados, o que eu falei inicialmente, escolhidos para produzir. Uns produzem a 100, outros a 60, outros a 30, mas a produção só é válida para frutificar diante de Deus quando a semente está no coração, e a semente é a palavra. É por isso que eu disse, os projetos que estão na nossa mente traz anseio para o nosso coração, nos tira até um pouco assim do sério. Tem que ser coisa de Deus, tem que ser a mente transformada, porque se a minha mente for transformada, o apóstolo Paulo vai nos dar a garantia. Para que eu preciso ter essa mente transformada? Para provar o quanto Deus é bom, para provar que tudo de Deus é agradável e que a sua vontade, ela é perfeita. Amém? O apóstolo Paulo foi um homem que orou e foi frustrado na sua oração. Você já imaginou, quando você lê a história de Paulo, e ele orar e Deus frustrá-lo, dizer não, não, não? Você conhece a história, Paulo orou para que Deus tirasse um espinho, mas Deus disse não. Paulo orou de novo, Deus disse não, Paulo. Paulo orou de novo, Paulo, eu já disse que não. Por que eu disse que não? Por que Deus diz não para você e você não se conforma?
Porque eu e você, quando eu falo você, eu falo eu. Nós não queremos ser agraciados por Deus com nãos. Nós queremos ser agraciados por Deus com sims. Deus vai dizer para Paulo: não. Por quê? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Os seus projetos que não chegaram a ser concluídos, os seus projetos que foram frustrados, é porque Deus tem infinitamente mais além para você. Quando eu e você nos colocamos diante de Deus nessa posição de receber dEle, de buscar a Ele, para nos ensinar como viver, nós seremos alegres, ó Deus. A palavra diz que na presença dEle há fartura de alegria. Não é só alegria, a fartura, a abundância. A palavra diz que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Não foi uma vidazinha ali de conformação, mas uma vida de transformação através da mente. Amém? Josué 1:8, e nós já vamos encerrar aqui. O tempo é curto, mas eu gostaria de encerrar. Às vezes o relógio é bom e às vezes o relógio não é muito bom, né? Às vezes o relógio frustra a gente. A gente tem coisa para falar 4, 5 horas e fala só meia hora. Eu vivo frustrado com o relógio, mas não vivo frustrado com Deus, porque basta 2 palavras. Se 2 palavras encontrar no seu coração um solo fértil, já é o suficiente, amado. Deus te ama e Deus quer o melhor para ti. Coloque isso no seu coração. Deus me ama. Eu sou a menina do olho de Deus. Deus quer o melhor para mim. Deus prometeu que nunca vai me desamparar. Deus prometeu que vai ser comigo sempre. E Josué, no primeiro capítulo de Josué, e o versículo 8, somente o 8. Isso tudo que eu falei vai estar aqui. A nossa vida tem que ser centrada na palavra em tudo. Não é radicalismo, não é fanatismo, ninguém aqui é fanático, ninguém aqui é radical. Nós procuramos fazer a vontade de Deus todos os dias, com certeza, e eu tenho certeza disso, que a sua vida é fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós falhamos, nós tropeçamos, nós saímos da vereda correta, e Deus é preocupado com isso. Quando Ele chama Josué para promover aquela travessia, para adentrar a terra que Ele tinha prometido, Ele dá uma instrução. Esta mesma instrução é para nós hoje, que estamos atravessando esse deserto da vida em busca da Canaã celestial. É a mesma instrução. Nós queremos adentrar nos portais celestiais? Queremos. Nós estamos ansiando por isso, de ter esse encontro maravilhoso com o nosso eterno Deus. Quem não quer? Quem não quer? E Deus é preocupado com isso. Ele ensina o seu povo, Ele reafirma o seu povo, Ele faz aliança com o seu povo, até culminar na nova aliança, que é a vinda do seu Filho Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Não se aparte, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Eu falei há pouco que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, a minha boca vai estar proferindo vitórias, a minha boca vai estar proferindo bênção, a minha boca vai estar proferindo esperança, a minha boca vai estar proferindo vitória, mas só se estiver cheio. Ele não pode se apartar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes,
medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo, não é uma parte, não é algumas coisas, tudo quanto nele está escrito, porque então, se eu fizer isso, tem um porquê e um então, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Sabe? Quando Deus entrega algo nas suas mãos, quando Deus traz algo para você, se você tiver essa sabedoria do livro estar no seu coração, você vai aprender a se conduzir diante daquilo. Você vai aprender a administrar corretamente. Você vai aprender a criar um filho corretamente. Um filho vai aprender a obedecer os pais e a mãe corretamente. Mas só se a palavra estiver no coração, na boca, na mente. Porque ela é o caminho para sermos bem-sucedidos. Ela é o caminho para nós vivermos vidas de frustrações diariamente. Ela é o caminho do alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus. É isso que Deus espera. Amém? Como eu falei, a hora já vai adiantada e nós vamos ficar por aqui. A minha vontade diante dessa palavra é que nós, primeiramente, venhamos a nos conduzir sempre com prudência, a imaginar, a projetar, a orar com prudência, sempre se alinhando à vontade de Deus. Se nós fôssemos aqui orar por frustrações, quem foi frustrado aqui nos seus projetos, vem aqui que eu vou orar para que Deus faça seu projeto ser, olha lá, sair da sepultura e vir se realizar. Eu estaria sendo um louco. Eu estaria querendo ser Deus. Eu não sei se esse projeto que você tem é da vontade de Deus ou não. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Eu posso orar para que Deus estabeleça projetos concretos diante dos pensamentos que Ele tem para nós. Aí eu oro. Eu posso orar para que Deus realize a sua vontade na sua vida. Aí eu oro.